Super Esporte ao vivaço, sexta-feira, 28 de março de 2014. Hoje a gente te mostra tudo da vitória do Palmeiras, tem os preparativos para o Grande Prêmio da Malásia, mas para a gente começar, a gente vai de tênis lá em Miami. Entre os homens já temos os semifinalistas definidos e entre as meninas, a finalíssima já rola amanhã. Confira aí. No duelo entre Rafael Nadal e Milos Raonic, o canadense começou melhor. Quando a partida marcava 5-4 para Raonic, o touro Miura cometeu dupla falta e entregou o set de bandeja, 6-4. Mas com um 6-2 e um outro 6-4, Nadal virou a partida e fechou o jogo em 2-1 em pouco mais de 2 horas e meia de partida. O adversário do atual melhor do mundo será o tcheco Tomas Berdych, que passou pelo ucraniano Alexandre Dolgopolov em 1 hora e 45 minutos. 2-0 concluídos no erro do ucraniano, com parciais de 6-4 e 7-6. Entre as mulheres, a decisão já está definida. Na primeira semifinal, a russa Maria Sharapova não conseguiu segurar a fortíssima Serena Williams, número 1 do mundo. 2-0 com parciais de 6-4 e 6-3. Já na segunda semi, a chinesa Nali teve um pouco mais de trabalho contra a eslovaca Dominika Cibulkova. Primeiro set duro com 7-5 para Nali. Na segunda parcial, Cibulkova voltou para o jogo, fazendo incríveis 6-2. Mas no set decisivo, a chinesa se recuperou e com um 6-3 fechou o confronto. Passagem carimbada para a grande final. Bela trilha na matéria. Ó, gente, vocês lembram que para essa temporada 2014, os motores dos carros mudaram, de V8 para V6 Turbo. E não só os fãs de Fórmula 1, como os pilotos têm reclamado bastante. O tetracampeão, o alemão Sebastian Vettel, usou a dureza alemã para definir o que tem achado da mudança. É uma É isso mesmo que você pensou, tá? Aí ele falou o seguinte: na Fórmula 1, o som é uma das coisas mais importantes. Tomou? Tudo bem. Pois é, o Luiz Fabiano, em coletiva de imprensa no São Paulo ontem, teve que segurar a boca, ao contrário do que fez o Sebastian Vettel. Após a eliminação para o Penapolense, ele precisou responder sobre a provocação de um ex-companheiro de clube. A reportagem é do repórter Jonas Campos. Fala, Anitta, galera ligada no Super Esporte. Olha, aqui no São Paulo, depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista diante do Penapolense, o atacante Luiz Fabiano encarou os jornalistas e concedeu entrevista coletiva. Muito abalado, o fabuloso falou sobre a derrota da quarta-feira e também sobre a situação atual do tricolor. Não era um bom dia para todo mundo, para o time inteiro. Realmente não jogamos o que a gente estava acostumado, né? Como um time. E, infelizmente, nos pênaltis eu nem conto, porque pênalti é loteria e tudo pode acontecer. E ali já não tem mais qualidade de jogadores, é mais a condição física, o nervosismo. Olha, Anitta, e também teve polêmica por aqui. Isso porque logo depois da eliminação do São Paulo contra o Penapolense, o meia Jadson, que jogou por aqui e hoje veste a camisa do Corinthians, postou em uma rede social a seguinte frase: nada como um dia após o outro. O fabuloso respondeu assim à provocação do ex-companheiro. Comentar não, só lamento, né? Lamento uma declaração desse tipo, demonstra que o Jadson tinha uma certa dúvida, né, do jogo São Paulo-Ituano. E realmente, nada um dia após o outro. A gente vai se encontrar muito ainda, né? Jadson, Corinthians, São Paulo. E lamento muito que até ontem estava aqui, era um companheiro nosso. Mas nada um dia após o outro. Deixa rolar, né? Deixa rolar que ainda vão haver muitos jogos, muitas coisas vão acontecerem ainda com o Corinthians e com o São Paulo. Deixa acontecer naturalmente. Que beleza, Anitta. Esse é o pique sexta-feira, hein? Pois é, E Borô. o clima quente lá no São Paulo.
Que loucura, hein? Que loucura essa. E ele se segurou. A gente que conhece a personalidade do Luiz Fabiano, ele trocou a aguinha ali dele de lugar, respirou fundo para não mandar para aquele lugar. Não né? falou nem 10% do que estava querendo e do que estava pensando. Na verdade, é a rivalidade Corinthians e São Paulo, né? Nas redes sociais, muita gente brincando que o São Paulo foi injustiçado, que o Romarinho até pediu desculpas para o São Paulo, porque o São Paulo realmente estava muito ruim, não conseguiu vencer o Penapolense e muito menos o Ituano. Mas é a rivalidade que está em jogo, o Corinthians não tem nada a reclamar, o Jadson colocou um pouco mais de pimenta e isso fica valendo para os próximos confrontos e, obviamente, as equipes vão se encontrar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é legal essa pimentinha, eu gosto, acho legal. Eu também gosto de pimenta. Daqui a pouco tem almoço, eu vou jogar um monte. Arrozinho, feijão, pimentinha, bifinho. Gostoso. Então, licencinha que a gente tem que falar do outro assunto agora. Vamos lá, vovó. Ó, Copa do Mundo 2014, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, não quer ir embora do nosso Brasil brasileiro sem a definição sobre quem vai bancar as estruturas temporárias do estádio que fará a abertura do Mundial. Confira aí. A FIFA e o comitê organizador local da Copa do Mundo concederam ontem uma coletiva de imprensa no estádio do Maracanã para falar sobre o andamento dos preparativos para o Mundial. Jerome Valcke, secretário-geral da entidade máxima do futebol, mostrou-se bastante confiante quando questionado sobre o Beira-Rio, em Porto Alegre, e sobre a Arena da Baixada, em Curitiba, estádios que mais preocupam às vésperas da competição. Mas quando o assunto foi o impasse relativo às estruturas temporárias da Arena de São Paulo, a resposta foi evasiva. Valcke afirmou que ainda não havia uma resposta sobre quem arcaria com esses gastos, mas disse que espera uma solução antes de deixar o país neste domingo. O Cartola jogou indiretamente a responsabilidade para a Odebrecht, empreiteira responsável pela construção do estádio. E uma vez concluída a construção dos palcos do Mundial, será a vez dos testes. A gente começa a fazer alguns eventos testes. A nossa ideia foi tirada junto com a FIFA em trabalhar com 7 eventos testes, um em cada cidade sede, e mais Brasília, que só teve um jogo teste, um jogo durante a Copa das Confederações. Então nós achamos importante testar Brasília mais uma vez no modelo Copa do Mundo. Então nós vamos testar mais um jogo e talvez ainda vamos decidir isso com a cidade sede, que nós tenhamos Manaus e Cuiabá 2 e não um somente jogo, onde nós faremos uma parte desta operação. Quem aplicou ontem um chocolate foi o Palmeiras, nada de zebra por lá, viu? Ó, o Palmeiras foi bem, fez o dever de casa e venceu o Bragantino para carimbar a vaga dele na semifinal do Paulistão. Em um Pacaembu para mais de 25 mil presentes, o Palmeiras começou com tudo para cima do Bragantino. Escanteio cobrado por Bruno César, Alexandre deu uma pichotada feia e a bola sobrou para Allan Kardec livre estufar a rede. 1-0 Palmeiras e o 9º gol de Kardec no Paulistão, igualando a marca de Luiz Fabiano do São Paulo e Léo Costa do Rio Claro, artilheiros da competição. No segundo tempo, boa jogada do Palmeiras e a bola sobrou para Valdívia. O chileno chutou fraco, Rafael defende e espalmou. E no rebote, Allan Kardec obrigou o goleiro a fazer mais uma defesa. Ainda no mesmo lance, a bola voltou para Valdívia, que dessa vez parou na zaga. Boa jogada do Verdão. O gol que definiu o jogo veio na roubada de bola de Valdívia, que mandou para Bruno César cruzar. Leandro perdeu na primeira e depois Kardec rolou para Wesley fechar o placar. Final, Palmeiras classificado para a semifinal 2, Bragantino eliminado 0. Uma vitória consistente, o tempo todo nós tentando colocar a bola no chão, foi um jogo acirrado, de muita marcação. E a gente fica muito feliz por ter conseguido ir para a semi e agora recuperar e focar contra o clube do Ituano, que também tem todo o nosso respeito, uma característica diferente do que a gente enfrentou hoje. Uma equipe rápida, que vai ter uma retomada também forte atrás da linha da bola. Tem jogadores de característica de velocidade que a gente tem que ter toda a atenção. Mas se tratando de Pacaembu dentro de casa, dentro do nosso domínio, a gente tem que se impor. Achegue-se, por favor. Bottle. Diga, Anitta. Qual a sua avaliação? Você estava ontem lá no Pacaembu. Sim.
O que você achou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras fez uma partida como deveria ter sido feita, como o São Paulo deveria ter jogado. O Palmeiras ele não deu chance para o Bragantino, que veio com uma proposta defensiva, veio para tentar jogar por uma bola e o Palmeiras empurrado por um Pacaembu lotado, uma festa muito grande. O torcedor do Palmeiras jogou junto, o Palmeiras empurrado por essa massa fez o que tinha que ter sido feito. Não deu chance nenhuma ao Bragantino. O Kardec está aí em grande fase, marcando um belo gol, né? Jogador decisivo dentro da área. O Valdívia ontem quase acabou sendo expulso, o Kleina ficou preocupado com ele. O Valdívia é isso, né? Ele é craque, mas é jogador temperamental. Ontem, ele se envolveu em várias confusões, recebeu o amarelo. O Palmeiras tem fase semifinal importante pela frente, né, Então, mas deixa eu falar, parece que os caras do Bragantino também meteram o pé, né? Jogo pegado, mas o Valdívia não tem que se meter nesse tipo de confusão. O nosso diretor que está dizendo que o Valdívia jogou muito, acredito que o Valdívia possa jogar mais, tá aí, ó. Olha lá, tá aí como é que ficou o pé do Valdívia depois dessa partida, tá inchadaço e ele espera que melhore pra semifinal no final de semana, né? O bom pra torcida do Palmeiras é que o Valdívia conseguiu sair apenas com o pé inchado e não com um cartão vermelho, porque ele se envolveu em várias contusões, é verdade, repito, apanhou muito, mas também bateu e provocou. De qualquer forma, o Palmeiras ontem, por merecimento, chega à fase semifinal. E não vejo, só uma grande zebra pode tirar o Palmeiras da decisão do título no ano do centenário. Parabéns ao Gilson Kleina. E o bicho pegou ontem lá negócio de arrecadação. Porque o Palmeiras tinha o sócio torcedor, a renda era para ser dividida, o Palmeiras poderia colocar quantos ingressos para o sócio torcedor ele pudesse, mas teria que pagar a diferença ao Braga. O Marquinhos Chedi, que é o homem forte do Bragantino, saiu escancalhando depois do jogo, teve um bate-boca com o Brunoro. A gente vai mostrar tudo isso logo mais à noite no Gazeta Esportiva. Muito bem. Ô, Rodolfo, vamos dar uma olhada? É Djokovic, é isso mesmo? Vamos dar uma olhada nos próximos confrontos das semifinais do Paulistão? Vamos? Então, vovó já está na marca dela, ó, toda bonitinha. Ó, como eu sou comportada, vovó. Confrontos semifinais, hein? Então, Santos contra Penapolense e Palmeiras contra Ituano. Esse jogo do Santos contra a Penapolense vai ser na Vila Belmiro, às 16 horas, 4 horas da tarde. E no domingo, às 6h30, tem Palmeiras e Ituano. Quero saber a opinião do Garrafa sobre esses próximos confrontos. São dois confrontos onde as duas melhores equipes do campeonato entram como favoritas. Se elas vão garantir vaga à decisão, é uma outra história, Anitta. A maior prova foi a Penapolense, tirando o São Paulo, que teve uma campanha melhor, tem um elenco melhor. Então, mas se Santos e Palmeiras repetirem o que eles vêm fazendo nesse campeonato, a zebra vai passar longe desses dois jogos e aí teremos, né? Lembrando que nessa fase semifinal, um jogo apenas, é só mata, e aí na decisão do título nós teremos duas partidas, uma na casa de cada equipe. E acredito e aposto muito que Santos e Palmeiras, se não tivermos nenhuma surpresa, por merecimento, vão fazer a grande final do Campeonato Paulista. Tá. Você lembra aquele dia que você estava aqui, que foi terça-feira, mais precisamente, eu virei para você e falei, tem algum desses times aí considerados menores que pode dar um susto? E aí você falou, eu acho que só no máximo, talvez, quem sabe, a Ponte Preta. Verdade. E o Penapolense foi lá e deu um susto foi uma no São grande Paulo. surpresa. O que você acha que efetivamente aconteceu ali? O São Paulo jogou sem tesão, sem vontade. O São Paulo entrou achando que ia construir a vitória a hora que quisesse. O São Paulo não vibrou, o São Paulo não brigou como o Palmeiras ontem e pagou um preço caríssimo. Foi para a disputa de pênaltis, né? E aí o Penapolense saiu de cabeça erguida. O Penapolense jogou muito bem aquela partida, entrou com espírito de decisão, espírito que faltou ao São Paulo de Luiz Fabiano e Muricy Ramalho. Então, por merecimento, também o Penapolense chegou, mas não acredito. Continuo com a minha tese agora de que Santos e Palmeiras vão decidir o título, o que seria ótimo para o campeonato, né? E estava bonito o Pacaembu ontem. A torcida do Palmeiras fez uma festa, jogou junto com o time, Anitta. Estava bem legal. Bacana, bacana. Bom, Palmeiras e Ituano, eu quero saber o seguinte. O Ituano também está indo muito bem, tá de respeito. Tem uma defesa muito forte, né? Vai jogar por uma bola, é assim, não tem jeito. Agora, o Ituano não costuma ir bem fora de casa, né? E em casa ele tem tido um bom aproveitamento. Mas se tratando de uma equipe que tem uma boa defesa, se não a melhor do campeonato, jogando por uma bola no contra-ataque, tem que ficar esperto o Palmeiras. Tem que ficar esperto. Mas o Verdão ontem se comportou muito bem. Olha, será para mim uma grande surpresa se o Ituano tirar o Palmeiras, pelo que o Palmeiras jogou ontem. Repetindo o que fez ontem, não tem para ninguém. Palmeiras passa e vai à decisão, uma grande decisão, no meu entendimento, com a melhor equipe do campeonato, que é o Santos. Bom, o Ituano é a melhor defesa, hein, Melhor defesa, não, claro. O Palmeiras tem que se cuidar, não tem nada garantido, né? Principalmente no futebol, onde o mais fraco tem a possibilidade de vencer o mais forte. Por isso, o futebol é um grande barato. Então, o Palmeiras tem que se cuidar, mas se jogar comprometido, como jogou ontem, a torcida vai empurrar. Pacaembu, 18h30,
clima, vai ser uma grande de decisão. festa. Eu quero saber o seguinte, me ajuda a lembrar, o Santos tomou um creu do Tomou uma paulada do Penapolense, isso. Você acha que vai estar na Vila Belmiro? É outra história. Os caras estão embalados. É outro momento, Anitta, é outro momento. Mas vale como ressalva, você lembrou bem, né? Porque se tomou uma paulada. 4-0? Tomou de 4 lá. Foi uma vitória expressiva do Penapolense que dá um ânimo para a equipe de Penápolis, mas, repito, não tem chance não. O Santos vem... Olha que você já falou isso do São Paulo e mas o futebol permite isso, né, Anitta? O futebol permite isso. Isso é que é o tesão do futebol. E a gente não pode ficar em cima do muro, tem que ir de um lado ou de outro. Tem que dar uma opinião. E falando em tesão, vamos para o São Paulo, que segue a rotina de trabalho, agora visando a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão. O repórter Alexandre Silvestre, diretamente do CCT da Barra Funda, tem as informações do Tricolor. Vamos ver. O São Paulo segue a rotina de treinos no CT. E atenção, porque já já o bicho vai pegar. Aguarde. É difícil superar a eliminação no Campeonato Paulista, vendo rivais como Santos e Palmeiras avançando na competição. Mas é preciso levantar a cabeça. A próxima partida oficial é no dia 9 de abril, Copa do Brasil, jogo de volta contra o CSA de Alagoas, no Morumbi. Muricy Ramalho fará ao menos 2 mudanças em relação à equipe que perdeu nos pênaltis para o Penapolense. Souza, esse aí trabalhando lá longe, em separado, volante que se recupera de torção no joelho, no lugar do Wellington. E o Alexandre Pato, que deve ser escalado no ataque na vaga de Pabon ou Osvaldo. E hoje cedo, após uma disputa de bola, o clima esquentou por aqui entre 2 atletas do elenco, um reserva e um titular. Fabrício ouviu o que não queria do Maicon. E aí, vai encarar? Não vale a pena. É melhor esfriar a cabeça. Acontece, né? Convivência, equipe, acontece mesmo no dia a dia, né? A gente sabe que a gente passa por dificuldades, né? Nada como o dia a dia, a convivência, né? E tem que ter jogo de cintura, né? E eles mostraram que sim, foi no calor de uma disputa de bola. O Maicon tá falando aí, xingando, disse que levou um soco, mas depois terminou tudo em pizza. E isso faz parte e ainda é reflexo da eliminação do São Paulo no campeonato. Todo mundo de cabeça quente. O São Paulo foi um vexame, essa é a palavra, vexame na quarta-feira. O Muricy já pediu reforços, a Anitta tem que reforçar esse time. E ontem eu conversei com o Wesley no Pacaembu, a gente vai acompanhar esse papo também no Gazeta Esportiva. A gente tá vendo aí o lance, o bate-boca do Maicon com o Fabrício, aí depois eles ficando numa boa, e o Wesley me confirmou que a ideia é ficar no Palmeiras, mas não descarta, não, de repente, estar pulando o muro. O São Paulo quer o Wesley, o Corinthians quer o Kardec, Palmeiras que se cuide aí, que se cubra, que renove o contrato desses 2 jogadores. Um tem pré-contrato terminando, já pode assinar um pré-contrato a partir de junho, mas vamos aguardar aí o que vai acontecer com esses 2 jogadores. Mas o São Paulo é isso, precisa se reforçar, pensar na Copa do Brasil, o clima político está quente, teve briga lá de conselheiros no Morumbi na última quarta-feira, no 3º andar, na saída, os vermelhos contra os amarelos, se pegaram na porrada, essa foi a verdade, teve polícia sendo chamada, a gente estava lá no vestiário e recebemos essa informação. São Paulo está em clima muito tenso e o Muricy precisa muito de reforços, porque com esse time aí no Campeonato Brasileiro, o bicho pega. Garrafa, eu queria a tua opinião. O Rodrigo Caio é um menino... Oi, Rodolfo, rapidinho. Rodrigo Caio é um menino muito novo. Perdeu o pênalti. Dá um recadinho pra ele, pra ele ficar mais calmo. Faz parte, só perde quem bate. Da vida, Opa, né? Que isso. O Raí perdeu 2 pênaltis contra o Corinthians. O Dida foi lá e pegou 2 pênaltis. O Raí, o Rodrigo Caio não pode perder? Tá. Eu preciso dar um recado para você aí que tá em casa. Daqui a pouquinho tem Hangout. Estaremos lá, eu e Garrafa, tá? Para você entrar e participar com a nossa equipe do Departamento de Esportes, tá? Tem muita gente bacana, a gente vai discutir os assuntos da semana. O endereço acho que tá aparecendo aí para você na sua casa. Vou estar eu, Garrafa, o Vicente Lomonaco, que eu conheço como Montanha, Vinícius Rodrigo, eu e Adriano Dolfi. Então a gente espera vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, tá, gente? Vamos nessa? Vamos lá? Legal aqui, hein, galera? Daqui a pouquinho, hein? Eu tinha 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações. Embarque numa viagem para as Filipinas com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê.
que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto